Boa tarde, eu chamo-me Elizabeth. Vou apresentar-vos um trabalho sobre eficiência auditiva, visto que trabalho com crianças que têm deficiência auditiva. Uns com deficiência mais grave, outros menos grave, uns com oralidade e outros sem. Mas para percebermos um bocadinho do meu trabalho, vou apresentar-vos aqui um PowerPoint com um resumo hum, do que é deficiência auditiva. O que é um aluno surdo? Então vamos cá ver. As respostas normalmente caracterizam-se por expressões perda de alguma coisa, deficiente, se bem que a pessoa surda em si não aceita, digamos, a palavra deficiente. É, antes de mais, uma cultura. Mas isso falamos um bocadinho mais à frente. Conseguimos, portanto, detectar ou dizer que um aluno é surdo quando o comparamos com crianças ouvintes. É lógico. Ignorar a sua capacidade de ser e de realização e, portanto, no meio de tudo, sobressai realmente o que a distingue, que é o facto de não ouvir. Então, voltamos à questão. Surdez é uma deficiência? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a surdez, a deficiência quer dizer, representa uma perda ou alteração de estrutura ou de uma função psicológica, fisiológica ou anatómica de caráter temporário ou permanente. Dado que a surdez resulta de uma deficiência do aparelho auditivo, integra-se na classificação referida. No entanto, a pessoa surda não é deficiente na verdadeira acessão da palavra. Ela é apenas diferente. Pronto, temos que ver as duas perspectivas. Surgem, portanto, várias perspectivas. A médico-audiológica, reabilitadora, centrada na deficiência, e a perspectiva humanista, de caráter socioeducativo, que traz-nos uma visão global e integradora do ser humano como um ser ativo e social com capacidade para o uso de sistemas de comunicação não vocais. Dentro desta perspectiva, desta última, a humanista, temos os seguintes aspectos a ter em conta. Esta perspectiva humanista aceita a língua gestual como um sistema natural de comunicação e de educação dos indivíduos com surdez. Reconhece a existência de uma identidade surda e de uma cultura de surdos. E reconhece o direito à livre expressão das minorias culturais e linguísticas. A perspectiva médica já caracteriza a criança mediante várias funções. Mediante o grau de audição, a causa da perda auditiva, as ajudas técnicas e outros aspectos relacionados com o diagnóstico clínico. Portanto, a nível médico, o que se faz é tentar reabilitar o ouvido para a aproximação ao modelo ouvinte. É fazer que o aluno consiga ouvir o mais aproximadamente possível todo o tipo de som e lhe garanta a comunicação. O Congresso de Milão, em 1880, foi um momento obscuro na história dos surdos, uma vez que lá um grupo de ouvintes tomou a decisão de excluir a língua gestual do ensino dos surdos, substituindo-a pelo oralismo. Houve, portanto, uma forte luta contra a língua gestual e pondo o oralismo em primeira mão. Durante o século XX, a educação de surdos passou a ser dominada pelo oralismo. Portanto, encarava-se a surdez como algo que podia vir a ser corrigido e, portanto, não havia necessidade de introduzir uma outra forma de comunicação.
Surge então o primeiro aparelho auditivo em 1898. Em 1970 aparecem as primeiras tentativas de implantação coclear. Muitos médicos recomendam que o implante coclear seja acompanhado com língua gestual, especialmente nos primeiros anos da criança, a fim de assegurar o pleno desenvolvimento cognitivo. Portanto, até há uns anos atrás, a língua gestual não era tida como uma língua necessária, uma forma de comunicação necessária, porque a surdez corrigia-se com o aparelho. Contudo, as ideias foram mudando, houve evolução e, felizmente, a parte da medicina também cresceu nesse sentido. Tipos de surdez. Temos uma surdez com perda auditiva leve, ou seja, não tem efeito significativo no desenvolvimento desde que não progrida. Geralmente não é necessário o uso de aparelho auditivo. A perda auditiva moderada pode interferir já no desenvolvimento da fala e linguagem, mas não chega a impedir que o indivíduo fale. A perda auditiva severa, aí sim, já interfere no desenvolvimento da fala e da linguagem, mas com o uso do aparelho auditivo poderá sempre receber informações, utilizando a audição para o desenvolvimento da fala e da linguagem. A perda auditiva profunda, aqui sem intervenção cirúrgica, a fala e a linguagem dificilmente irão ocorrer. Quanto à localização da lateração, ou seja, o tipo de perda auditiva, a perda pode ser condutiva, quer isto dizer, a alteração está localizada no ouvido externo e ou no ouvido médio. Na maioria dos casos, essas perdas podem ser reversíveis após o tratamento através de medicamentos ou da intervenção cirúrgica. Um exemplo da perda auditiva causada por infecções dos ouvidos, as otites. A perda neurosensorial, que é basicamente a perda com que me chegam os meus alunos. Esta alteração está localizada no ouvido interno, ao nível do órgão de Corti ou em fibras do nervo auditivo. Este tipo de perda normalmente é irreversível. Um exemplo é a deficiência auditiva causada pela meningite, entre outras causas que possam aparecer. E depois existe a perda mista, em que a alteração está localizada no ouvido externo e ou médio e no ouvido interno. Este tipo de deficiência auditiva pode ocorrer devido a fatores genéticos, onde o indivíduo tem uma malformação nos ossículos do ouvido médio e na cóclea. Pronto. A perda central localiza-se sobretudo a partir do tronco cerebral até às regiões subcorticais e córtex cerebral. Temos aqui o exemplo de um audiograma com e sem próteses. Fez-se num indivíduo com surdez e fez-se o exame, portanto é um tipo de exame que ocorre, que se faz para fazer, portanto a referenciação de um aluno surdo tem que ser com base em exames médicos. E então um dos exames requerido é o chamado audiograma. Apresento-vos também a escala de frequência para que vos permite verificar e analisar o tipo de perda auditiva que conseguem verificar no indivíduo que tem surdez e que lhe foi feito o exame com próteses e sem próteses. E então a surdez pode-se portanto, classificar mediante uma escala, como se vê neste diapositivo. A ligeira, que está entre os 21 e os 40 decibéis, a moderada, de primeiro e segundo grau, primeiro grau entre os 41 e os 55, segundo grau entre os 56 e os 70. A severa, que, portanto, já é uma surdez que nos permite, portanto, dar ao aluno um tipo de apoio mais personalizado e de acordo com a lei. É uma surdez que a partir dos 71 decibéis, portanto, nos agudos, o aluno já tem uma surdez severa e, portanto, já tem
propriamente direito a ter um programa específico para a aprendizagem do português na escola. A severa, segundo grau, entre os 81 e os 90 decibéis, e a profunda entre o primeiro, entre os 91 e os 100 decibéis, até chegar aos 120 decibéis. A criança surda. A criança com surdez, mais do que uma criança que não ouve, é uma criança que privilegia a informação visual. É, de facto, o ponto forte. Através da visão, a criança com surdez tem acesso ao mundo que a rodeia e pode desenvolver-se adequadamente a nível cognitivo, linguístico, emocional e social. A avaliação cognitiva da criança com surdez. Segundo Meadow, nenhuma diferença foi encontrada entre crianças surdas e ouvintes no que diz respeito ao desenvolvimento cognitivo quando se utilizam testes estandarizados para a população surda. Que características apresenta uma criança surda? Falta de vocabulário, mesmo o mais corrente. Dificuldade de seleção do vocabulário disponível. Trocas por semelhança. Ausência sistemática do verbo e usa-o sobretudo no infinitivo. Ausência de determinantes, concordâncias, pronomes e palavras de ligação. Dificuldade na utilização dos verbos ser, ter e estar. Portanto, isto verifica-se sobretudo numa criança que apresenta já uma surdez severa. Alteração da ordem das palavras na frase. Dificuldade na interpretação, na expressão escrita, vocabulário e estrutura linguística. A intervenção precoce é indispensável numa criança surda. É fundamental o estabelecimento de inter-relações precoces, o envolvimento dos pais na educação da criança com surdez, o recurso à comunicação total como processo comunicativo entre a família e a criança com surdez, o contacto da família e da criança com o adulto surdo que utiliza a língua gestual como sistema de comunicação, utilização precoce da língua gestual portuguesa. Educar a criança surda. É muito mais do que utilizar estratégias que visam reabilitar um órgão que não funciona, e é incorreto fazer depender da audição toda a aquisição linguística e cognitiva. Quais são os objetivos? Desenvolver a linguagem e a evolução das habilidades de comunicação, desenvolver precocemente a comunicação escrita, proporcionar a experiência da linguagem para que a aprenda. Que dificuldades encontramos? O aluno surdo só recebe a informação que se lhe dirige face a face ou então gestualmente. Tem muita dificuldade de linguagem verbal, oral e escrita, o que se reflete depois nos ritmos de aprendizagem e nos resultados escolares, porque um aluno surdo tem muita dificuldade em interpretar manuais, fazer leitura de manuais de obras integrais. A nível oral, o treino da fala, a leitura labial, o treino auditivo intensivo, o uso da prótese auditiva, quer retroauricular, quer o implante coclear. Gestual, o uso da comunicação visual para a aquisição do domínio precoce da linguagem e desenvolvimento conceitual, nível equiparado de vocábulos. Portanto, tanto a nível oral como a nível gestual, há uma série de diretrizes a seguir para conseguir educar a criança surda. E ser bilingue, usar o oral e o escrito e, em simultâneo, o crescimento da língua gestual. Ora, voltando aos cuidados a ter na sala de aula com os alunos surdos. Há dois aspectos a ter em conta. É a acústica e a luminosidade. A sala não deverá ser muito grande. Deverá ser uma sala mais ou menos quadrada, pouco exposta ao exterior, com colocação de cortinas nas janelas, alcatifas ou tapetes, de preferência para atenuar os barulhos, não fazer ecos, não haver muito brilho, a luz da janela para evitar os reflexos. O mobiliário de madeira, a iluminação.
Portanto, é um aspecto fundamental. A sala, volto a frisar, deverá estar bem iluminada, mas também tem que se ter muita atenção em não haver demasiado brilho. Deve ser uma luz geral, que permita ao professor ter o rosto bem iluminado, que permita ao aluno fazer a leitura labial, evitando o contraluz. O posicionamento do aluno em função de quem fala com ele e à entrada da luz. Deve-se manter uma distância do aluno não superior a 1,5 m. Estar de frente para o aluno, ao nível do rosto, visto que ele procura fazer a leitura labial. Não falar de costas para o aluno enquanto escreve no quadro. O professor também deve manter uma posição de contraluz para poder observar o rosto iluminado de quem fala. Atenção às interações sociais. A falta de descodificação das conversas envolventes pode levar a desconfianças e que podem conduzir a sérios conflitos. As facilitações podem ser mal compreendidas pelos colegas ouvintes e criar animosidade. Isto quer dizer que devemos informar sempre a turma ouvinte da problemática dos colegas. Isto porque muitas vezes os ouvintes acham que os colegas surdos têm a vida facilitada e as coisas têm que ser bem explicadas para que não se criem conflitos e para que haja uma boa integração, interação entre os pares. A franqueza da resposta do aluno muitas vezes é mal interpretada, porque eles são muito objetivos, muito diretos. A teimosia é muitas vezes a falta de generalização de um conceito. Eles, portanto, como não entendem o conceito, não o conseguem descodificar, desmontar sozinhos, fazem as interpretações à maneira deles e acabam por ser acusados de teimosos. A introdução da língua gestual na turma ouvinte é, de facto, um fator de inclusão muito importante. E por falar em inclusão, o aluno surdo deverá, portanto, o aluno surdo integrado numa turma ouvinte deve ser também incluído em todas as atividades da turma e da escola, do plano anual de atividades que a escola se propõe desenvolver, a nível do projeto educativo, entre outras visitas de estudo, festas, clubes, desporto escolar, áreas curriculares não disciplinares, divulgação da língua gestual. Portanto, um aluno surdo pode fazer tudo, menos ouvir. Portanto, eles são pessoas diferentes no que toca à comunicação. Se a nível cognitivo estiver tudo a funcionar, eles apenas precisam de quem lhes assegure a comunicação, a descodificação e portanto, é um aluno que pode participar como um aluno normal da escola, ouvinte e bem integrado. Então, há pouco falámos de surdez, o que era um aluno surdo, agora falámos um bocadinho sobre bilinguismo. Bilinguismo ou educação bilingue, é como queiram. Aos 7 anos eu falava, mas sem saber o que dizia. Com os sinais tive acesso a informações importantes. Os conceitos, a reflexão, a escrita tornou-se mais simples e a leitura também. Posso reconhecer a cara de uma palavra e desenhá-la no espaço e escrevê-la e pronunciá-la e ser bilingue. Ora, o que é o bilinguismo? Considera-se bilingue quem produz enunciados significativos em duas línguas, mostrando capacidade de uso em pelo menos uma das esferas de funcionamento linguístico: ler, escrever, falar ou compreender. O ensino bilingue tem como base o reconhecimento da língua gestual como língua natural e primeira e parte desse pressuposto para o ensino da língua portuguesa escrita. Os defensores do bilinguismo têm como base, sobretudo, dois pressupostos. As crianças surdas, inseridas num ambiente de língua gestual,
aprendem esta língua de forma espontânea, natural e idêntica ao modo como as crianças ouvintes aprendem a sua língua materna oral. Os gestos da língua gestual constituem um código linguístico específico tão útil, rico e complexo como qualquer língua oral. A língua gestual portuguesa e a língua portuguesa na escola bilingue. A língua portuguesa escrita tem a função de permanência de suporte conceptual, de registro da informação, dos saberes e do conhecimento. Mas só com a aprendizagem da língua gestual como primeira língua é possível a aprendizagem da língua portuguesa. Como língua usada para a comunicação presencial, a língua gestual portuguesa substitui a comunicação oral e constitui para as crianças e jovens surdos a forma privilegiada de apropriação ativa da linguagem. A língua portuguesa, no seu modo escrito, assume o lugar de língua escrita e torna-se, hoje mais do que nunca, o meio de comunicação por excelência entre os surdos e a maioria ouvinte. Necessidade de articulação entre o professor de língua gestual e o de língua portuguesa, língua segunda. A articulação entre o professor de língua gestual portuguesa e o professor de português língua segunda para surdos é o principal fator de sucesso educativo da criança e do jovem surdo. Isto porquê? Porque esta constante de relação de paralelismo, de complementaridade linguística, esta forma particular de bilinguismo, deve ser sempre respeitada em qualquer processo de ensino e aprendizagem de uma criança ou jovem surdo, porque é este paralelismo, esta complementaridade que lhes vai fazer crescer ao nível da comunicação. Língua gestual e português escrito deverão crescer em simultâneo. Reside aqui a essência da educação e do ensino bilingue dos surdos. O surdo deve ser instruído de forma a ser naturalmente bilingue, isto é, de forma a ser capaz de usar a língua gestual portuguesa ou de usar o português escrito sempre que a situação o exija, de forma a poder interagir com diferentes interlocutores e em diferentes contextos. Quais são os objetivos da educação bilingue? Cumprir as etapas normais do desenvolvimento da linguagem, desenvolver conceitos abstratos, fazer a análise, a síntese e a sua generalização, ampliar vocabulário, sobretudo ampliar vocabulário. A inclusão plena no mundo ouvinte e surdo. Que estratégias para permitir a comunicação? Ora, a simultaneidade da língua gestual portuguesa e do português escrito. A língua gestual portuguesa para a compreensão do vocabulário, dos conceitos, das ideias, para a fluência da comunicação e para a memorização. Depois, o português, em paralelo, que permite a ampliação vocabular, a interpretação do texto escrito e, por sua vez, a expressão escrita. O grande objetivo do ensino da língua escrita é tornar o aluno autónomo na procura e uso de informação, que lhe permita a integração dessa informação na sua vida escolar e social. Como ensinar? Ora, o professor, quer de educação especial, quer de português, língua segunda para surdos, quer de língua gestual portuguesa, deverá sempre seguir as orientações do programa educativo individual do aluno e qualquer outro professor que lecione currículo a aluno surdo. Deve sempre seguir as orientações do PEI. E então, o que deverá fazer? Concretizar o mais possível. Adequar o vocabulário e a estrutura linguística. Fazer corresponder a palavra e o gesto à imagem ao introduzi-la pela primeira vez. Os registros no quadro. Só falar enquanto se escreve se tiver um intérprete de língua gestual. O aluno não pode ao mesmo tempo copiar e ver a comunicação. Deverão ser sempre apresentados os tópicos essenciais, o chamado esqueleto conceptual. Repetir sempre que necessário, usando tom de voz normal, frases curtas, simples e claras, com boa dicção, sem exagero dos movimentos dos lábios.
Dizer sempre qual o tema da conversa. Procurar sempre situações reais e evitar aulas expositivas. Utilizar muitas imagens, fotografias, filmes para exemplificar e ilustrar o conceito. Fazer corresponder a palavra e o gesto à imagem. Sempre utilizar imagens, fotos, sistematizar a informação, fazer resumos, esquemas, fichas ilustradas de sistematização da informação com destaque para a palavra-chave, recorrer à dramatização se necessário, usar a mímica, a expressão facial, o reforço visual, usar a língua gestual ou a tradução em língua gestual portuguesa e certificar, como é evidente, que o aluno está a perceber. O papel de cada interveniente. O professor ouvinte. O professor deverá comunicar os conceitos verbalmente, por escrito e visualmente. Desmontar os conceitos. Criar condições para que os alunos se centrem no intérprete de língua gestual, porque é impossível tomar atenção aos dois intervenientes, ao professor e ao intérprete de língua gestual. Deverão ser criadas as condições para que os alunos concentrem a sua atenção ou no intérprete ou na comunicação do professor que está a fazer os registros escritos no quadro. O intérprete de língua gestual deverá traduzir em língua gestual a comunicação do professor. Não é uma tradução direta, mas sim a desmontagem do conceito a partir de conhecimentos anteriores. Não dá as respostas, mas esclarece o sentido da pergunta. Traduzir oralmente a comunicação em língua gestual. Ora, neste diapositivo apresento-vos a estrutura da frase de um aluno surdo que utiliza a língua gestual como primeira língua. Podemos e devemos sempre que possível atribuir um código de cores para que seja mais fácil fazer a desmontagem e a interpretação da frase. Neste caso, eu, Ana, bebo o sumo. Eu, quem? O que é que eu faço? Bebo, é a ação. Sumo, o quê? Pergunta, quem bebe o sumo? A Ana. A Ana faz. Faz o quê? A Ana bebe o sumo. Bebe o quê? Bebe o sumo. Ontem fui de carro para a escola. Quando? Ontem. Como? De carro. Para onde? Para a escola. Sempre com destaque daquilo que eu quero que o aluno retenha na interpretação da frase, do texto. Um exemplo de ampliação vocabular com imagens. O país, igual nação, estado, território. A bandeira nacional. O governo, igual conjunto de ministros, pessoas, dirigem, mandam o país. Sempre com desmontagem do conceito. O computador e a internet têm uma importância acrescida na educação dos surdos, para a visualização do conceito. Muitas vezes o aluno não consegue chegar ao conceito sem ter a percepção, a imagem daquilo que se quer que ele compreenda, que ele conheça. A importância da imagem, cá está. A imagem faz parte da cultura surda. O recurso à imagem é fundamental para a aprendizagem, sendo necessário que o surdo seja ensinado a ler imagens, a inferir sentidos de imagens, a produzir sentidos com imagens. Mais um quadro com ampliação vocabular, com cores e imagens. Um exemplo, por exemplo, dia 25 de Abril, feriado, quando, o que aconteceu, quem mandava, o que fez, quem fez, o que é que aconteceu. Tudo isto permite promover a autonomia de trabalho do aluno, a memorização do vocabulário, a identificação do nome, a identificação do verbo, sistematização e aplicação, uso de código de cores, fichas de trabalho curtas com modelo para repetição que não seja mecânica. O português escrito é artificial para o surdo. O ensino bilingue, na maioria dos casos,
existe apenas na sala de aula, ao nível do acesso ao currículo e da compreensão dos saberes. Mas é necessário que o aluno surdo proceda à sua sistematização, que ele encontre o seu próprio método de estudo. Aprenda a trabalhar autonomamente e de uma forma reflexiva. Aprenda a construir o seu conhecimento, a encontrar respostas para as suas perguntas e ser curioso e interessado.